há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Eu sou Maria da Consolação Lucinda, sou educadora social, trabalho com educação em e para os direitos humanos e estou experimentando ser mulherista. Eu sou a deste programa. Eu sou Eliana Nogueira de Medeiros, defensora dos direitos humanos e feminista, e eu sou a Eli deste programa. Esse programa, em formato de série e apresentado em 7 episódios, tem a finalidade de oferecer elementos para uma reflexão, sobre o patriarcado, os feminismos e os mulherismos. Ele também busca contribuir com a construção de uma sociedade mais democrática, justa e não violenta. O programa funciona com a participação de pessoas que estão na busca de contribuir exatamente para uma sociedade democrática, justa e não violenta, e para isso nós precisamos divulgar, nós precisamos tornar esse canal um canal conhecido. O que nós esperamos de quem está nos acompanhando? Que dê o seu like, apoiando. Comente, também é uma forma de apoiar. Compartilhe para nos ajudar a divulgar cada vez mais. E o programa também agora está com uma campanha, apoie o canal Ecos Feminismos, e essa campanha tem 2 formas de participação. No Brasil, é através do sistema Pix, e o endereço, a chave, é o ecosfeminismos@gmail.com. No exterior, é o sistema PayPal, e a chave é o e-mail civa2, hotmail.com. E se você prestar atenção, está passando na barra de rolamento aqui embaixo das nossas imagens. Colabore, comente, divulgue, que a gente vai chegar em cada vez mais em outros espaços com o apoio e com a colaboração de vocês. Isso mesmo. E agora a gente vai fazer um breve resumo do episódio 4, que teve como título A União das Sombras. Então, o episódio 4, ele foi feito num formato diferente. Fizemos uma entrevista. Então, a Eli fez uma entrevista com a com o tema patriarcado e racismo. Fizemos esses 2 links. No terceiro bloco, tivemos a exibição de um vídeo de Eliane Potiguara, que gentilmente nos cedeu para enriquecer a temática do racismo, a perspectiva indígena. Se você não assistiu, corre lá, vai lá assistir. E hoje nós estamos fazendo o episódio 5, e esse episódio tem por título A Violência das Sombras. Isso mesmo, a violência das sombras. Lembrando que no episódio 3, nós abordamos os estereótipos de gênero e o quanto esses estereótipos têm prejudicado a vida das mulheres, dos homens e do planeta, quando há supremacia masculina, ou seja, a supervalorização dos estereótipos masculinos e a desvalorização dos femininos. E uma das consequências disso, para muitos teóricos, pesquisadores, é a violência contra as mulheres. Nós vamos abordar agora, um pouquinho, bem brevemente mesmo, a questão da lei da Maria da Penha, que diz que violência
que a violência, doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Essa violência é considerada qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial. Então, eu gostaria de apresentar agora mais um pouquinho, né, dos conceitos das 5 formas de violência doméstica e familiar, fazendo memória das rodas de conversa realizada com estudantes do ensino médio o ano passado. Uma experiência que eu vivenciei no coletivo Jovens Mulheres. E aí, nessas rodas de conversa, eu, antes de apresentar o que era, né, os conceitos e os exemplos das formas de violência, segundo a Lei Maria da Penha, solicitava os voluntários, né, estudantes, meninos e meninas. Então, solicitava 10 jovens, e aí fazia dupla, né, uma dupla para representar a violência física, a outra patrimonial, a outra sexual, e por aí ia. E a cada momento que fazia a dramatização, a gente parava para conversar se era aquilo mesmo, se estava correto, se outras pessoas poderiam dar exemplos que não foram dramatizados, e aí depois eu apresentava o conceito segundo a lei e mais exemplos. Foi uma experiência muito bacana e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, na violência física, quando dramatizaram em todos os colégios estaduais que tem o ensino médio em Sapucaia, no interior do Rio de Janeiro, todos eles não tiveram dificuldade para dramatizar a violência física, não havia dúvidas. Todos dramatizaram essa forma, né, de violência, demonstrando corretamente o que era violência física com gestos e palavras. E, de acordo com a Lei Maria da Penha, a violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal das mulheres. E aí, nesse conceito, nem precisa de exemplos, mas, né, os exemplos que a gente citava eram os tapas, os socos, os empurrões, pontapés, beliscões, tentativas de enforcamento, puxões de cabelo e etc. Surgiam outros exemplos. Na dramatização sobre a violência psicológica, muitos estudantes confundiam com a violência moral, e alguns nem sabiam o que era violência moral. Interessante observar também o fato de falar em mais violência verbal ao invés de violência psicológica. Conforme a Lei Maria da Penha, a violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. A gente percebe que no próprio conceito de violência psicológica há exemplos dessa forma de violência, né? Por exemplo, ameaça, manipulação, isolamento. Então, ficou mais fácil para os alunos fazer a dramatização, apesar da confusão em alguns momentos com a violência moral. Já no conceito da violência moral, que, segundo a lei, é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, não há muitos exemplos para que o entendimento seja mais fácil para os alunos, para os estudantes, né? Então, a gente tem calúnia, difamação e injúria, mas não foi suficiente para alguns alunos. E aí, depois da gente conversar, a gente, né, pôde ver a dramatização da violência moral. Como exemplo, acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole, desvalorizar a mulher pelo seu modo de vestir e etc. Na dramatização da violência sexual, praticamente todos os estudantes demonstraram vergonha, eles tinham vergonha
de dramatizar a violência sexual. E os exemplos quase sempre era o estupro. Então, na maioria das vezes, era só o estupro como exemplo. Mas o conceito dessa forma de violência é mais amplo, né? Então, segundo a Lei Maria da Penha, a violência sexual é entendida como qualquer conduta que a constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. E, por último, na dramatização sobre a violência patrimonial, os estudantes também apresentaram dificuldades quanto ao entendimento do conceito. Muitos não sabiam dar exemplos. A Lei Maria da Penha diz que a violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. E aí a gente pode também citar outros exemplos que a gente pode pesquisar em outros sites. Então, os exemplos eram confiscar o salário, impedi-la de ter sua independência financeira, interferir em seus negócios, alterar senhas de cartões, se recusar a participar dos gastos básicos para a sobrevivência da família, se recusar a pagar pensão alimentícia e etc. Agora, para concluir a minha fala nesse segundo bloco, gostaria de trazer um depoimento de um estudante adulto, né, de uma modalidade presencial e semipresencial, que os alunos estudam em casa e vão para a escola tirar dúvida, fazem a prova, ou seja. Então, esse adulto disse o seguinte: eu também sofri violência da minha ex-mulher. Aí eu perguntei, após o depoimento dele, por que você ficou tanto tempo nesse relacionamento? Ele respondeu: era muito difícil romper, quebrar o ciclo de violência. Então, o que eu gostaria de deixar como debate é que a supremacia masculina, ou seja, a supervalorização dos estereótipos de gênero masculino e a desvalorização dos estereótipos de gênero feminino, tanto por homens quanto por mulheres, deve ser repensado para que transformações efetivas aconteçam para a saúde e o bem-estar de todos, todas, todes e especialmente do planeta. Como é com você? Aqui vamos, eu tinha desligado o microfone e eu como é que eu vou dizer assim, eu me comovo com essa discussão, porque é uma discussão que tem vários nichos, né? Você trouxe aí um nicho e que é amplo, mas ao mesmo tempo aterrizou, trazendo aspectos de ordem mais com impacto nas relações interpessoais, nas relações domésticas, né? Mas esse tema é amplo, como eu disse. Eu vou trazer aqui uma definição de violência. Por que eu estou falando que é amplo? Porque você se ancorou, né, Eliana, na Lei Maria da Penha, que é fundamental, e eu só vou contar aqui rapidamente uma coisa interessante que aconteceu comigo na semana passada. Eu precisei pegar um táxi por questões de horário de trabalho, e o senhor, muito gentil, muito educado, me mostrou um videozinho que ele recebeu, que a mim me pareceu um pouco fake news, falando da Maria da Penha, da cidadã que foi homenageada com esse nome, com o nome dela, né, a lei, e um vídeo que desqualificava um programa me pareceu um programa de rádio ou coisas que o valem, um podcast, desqualificando
a Maria da Penha, na verdade, atribuindo a Maria da Penha coisas horrorosas. E eu falei com o senhor, a sorte que na abordagem dele eu fui de uma maneira bastante relativista ou relativizadora. Mas o ponto é, nós vivemos numa sociedade que foi construída de uma maneira violenta. É uma sociedade que mantém a violência como um modo de operar, um modo de lidar, né, socialmente, culturalmente. É uma sociedade marcada desde a sua conformação como a gente vive hoje. Porque antes da colonização, nós não podemos prever o que era, porque o que foi antes da colonização era entre quem estava aqui. E posterior a esse processo, que foi um processo que já começa com dizimação, começa com sequestro, né, e cativeiro de pessoas, aí você já tem, do ponto de vista das manifestações de violência, começa uma manifestação de violência estrutural, que vai descambar para a violência cultural, e ela já estava colocada como violência social. E aí, eu, na minha reflexão, para trazer a discussão para cá, pensando no âmbito da política, da violência contra a mulher, né? No âmbito da política, eu encontrei, não foi sozinha, foi a partir de uma experiência, de uma situação de trabalho, um decreto de 1996, de agosto, se eu não me engano, de agosto, exatamente do dia 1º de agosto de 1996, é o decreto número 1973, e que o objetivo do decreto é fazer executar e cumprir a Convenção de Belém do Pará, ou Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Essa convenção, né, esse documento, ele foi redigido, ele foi concluído num evento, portanto, em Belém do Pará, 2 anos antes, que foi em 9 de junho de 1994. E na convenção tem uma definição também de violência. E eu quero partilhar aqui para a gente ter aí uma noção de que o enfrentamento da violência contra a mulher, eu prefiro sempre falar enfrentamento, porque a lei pode tentar erradicar, mas do ponto de vista do papel da sociedade, do papel dos movimentos, do papel que os grupos organizados podem ter, é um enfrentamento cotidiano à questão da violência sofrida pela mulher, seja em qualquer âmbito, né, contexto em que ela esteja, ou seja, de qualquer tipo, né, que a Eliana tipificou de acordo com a Lei Maria da Penha. E aí a Convenção de Belém do Pará diz o seguinte sobre a violência contra a mulher, que é qualquer ação ou conduta baseada em seu gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto no privado. Não é só no plano privado que a Eliana trouxe aí o resultado da conversa, né? Uma reflexão sobre uma experiência formativa que ela realizou na experiência de Sapucaia no ano passado, mas eu quero enfatizar um pouco mais essa violência pública. E aí, em primeiro lugar, eu quero trazer uma fala que também, em julho do ano passado, eu fiz no âmbito de uma experiência que é de um projeto que a Eliana estava coordenando, que tinha a ver com prevenção de violência, usando as mídias sociais, né, usando recursos tecnológicos. E é um pouco pensando nessa discussão feita lá, juntando os elementos dessa discussão feita naquele momento, que eu quero, então, dizer aqui, que a questão da baixa representatividade feminina na política, para mim, tem um componente, além da desigualdade
tem um componente forte de gênero colocado, obviamente, passa aí por todo esse debate que o nosso programa tem feito, que é sobre as sombras do patriarcado, pensando o componente da colonização, o componente do capitalismo também, e pensando de que maneira, né, os machismos, os sexismos têm aí implicação nessa situação. E aí, ali naquele momento, eu destaquei que, além do machismo estrutural e da cultura patriarcal, a violência política de gênero parece ser um dos principais obstáculos ao ingresso das mulheres na política e um dos desafios postos aos processos eleitorais. E pensando nas avaliações, em todos os critérios de reflexão sobre o processo passado, em que pouquíssimas mulheres conseguiram se elegerem, né, no processo, e quais foram as estratégias, quais foram os artifícios, muitas vezes usados pelos partidos, né, conservadores, e por comportamentos, por propostas que interessavam a determinados grupos de partidos, né, de direita, vamos falar o nome, dar um nome a quem, né, quem tem nome na prática, os partidos de direita. Isso vai ter tanto lá, que foram poucas as mulheres que conseguiram se eleger, e a gente pode ver o resultado disso no Congresso Nacional, o tipo, né, o perfil do Congresso que nós temos em 2023, assim como as perseguições que as parlamentares vêm sofrendo. Já no ano passado, o número de parlamentares ameaçadas de morte, inclusive usando a internet, recursos tecnológicos para isso, era um número bastante significativo. E nesse ano eu até trouxe não, né? Está aqui comigo porque eu pretendia falar sobre isso, que está agora, né, no calor do debate. O PL pediu a cassação das deputadas federais Sâmia Bonfim, que é do partido do PSOL de São Paulo, Célia Chacriabá, que é do PSOL de Minas Gerais, Talíria Petroni, do Rio de Janeiro, do mesmo partido, Fernanda Melchione, que é também desse partido no Rio Grande do Sul, Érica Cocai, é do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal, e Juliana Cardoso, desse Partido dos Trabalhadores também de São Paulo. Esse partido do Valdemar da Costa Neto pediu a perda de mandato das deputadas após uma altercação, uma discussão, né, uma disputa parlamentar com um tal deputado Zé Trovão e também com outros deputados denominados bolsonaristas durante uma votação de urgência do projeto de lei do marco temporal em maio. Eu estou lendo isso porque é muito importante a gente configurar a violência. E nessa discussão, elas teriam acusado esse marco de pôr em risco a vida, de ter um perfil de genocida, vou dar esse nome de genocida, de 150 povos indígenas, e que a expulsão desses povos indígenas de seus territórios ancestrais era uma ameaça de morte a esses povos. Portanto, as parlamentares estavam fazendo uso, né, dos seus direitos de parlamentares e dos seus deveres também de representantes do povo, de defender, a partir de uma reflexão que não é pessoal delas. Essa é uma reflexão que antropólogos, sociólogos, demógrafos, historiadores, geógrafos vão concluir a mesma coisa.
ameaça o território de 150 povos, você vai fazer o quê com esses povos que têm uma relação orgânica com os seus territórios? Hoje já se fala de corpo-território como uma discussão importante para considerar a importância do território, dos povos vivendo em seus territórios ancestrais. Onde entra a violência aí? A violência entra como uma marca fundante dessas relações, porque tem uma violência, sim, em expulsar esses povos, mas tem uma violência ainda fenomênica, uma violência que vai aparecer nessa ameaça contra as deputadas que estão fazendo essa denúncia de que o PL é o partido, né? O projeto de lei é um projeto que ameaça a vida dessas comunidades. Portanto, eu quero trazer isso conectando com o que eu iniciei falando, essa marca da violência estruturante e estrutural na vida desse país. E pensando em como nós, como mulheres que estamos aqui fazendo um debate, fazendo uma discussão sobre como esse patriarcado se inscreve na cultura brasileira, se inscreve na estrutura e no funcionamento das instituições públicas, para além das domésticas, né, que é a família, a importância desse enfrentamento, a importância de trazer aqui também, só de passagem, um informe sobre a violência, essa violência que tem agora crescido contra mulheres através de meios tecnológicos. Recentemente foi feito um informe a partir de um evento também celebrado na Argentina, em que o informe traz o resultado de uma pesquisa que é uma pesquisa quantitativa e qualitativa, porque ela é baseada em entrevistas, e a partir dessas entrevistas com pessoas concretas, observou-se, então, o peso, né, desse tipo de violência, porque elas são feitas através de agressões vinculadas a ataques. E é um tipo de violência, o evento era um evento latino-americano, e o informe é um informe que está feito pela ONU Mulheres, intitulado América Latina, intitulado Violência de Gênero em linha contra mulheres com voz pública, o impacto na liberdade de expressão. Eu estou dando o nome e sobrenome porque isso está na descrição do nosso vídeo, e é importante dizer, então, que é uma pesquisa com 15 casos, em que as entrevistadas, então, falaram, conseguiram explicitar os tipos de violência e o peso que isso tem, pensando no que a gente vive, tanto na América Latina como um todo, como na sociedade brasileira, que no ano passado o número já era significativo, e esse ano não me parece que esse número vai baixar, mas a importância, a necessidade de fazer o que está colocado, então, lá, porque esse informe da ONU Mulheres, da América Latina, chama a atenção para a importância da Convenção de Belém para o enfrentamento desse tipo de violência, que a Convenção de Belém fala, então, de prevenir, fala de punir e fala de erradicar. Se aqui no nosso canal nós não temos, vamos dizer assim, a força política, nós não temos os meios políticos para fazer cumprir, para executar o que aquele decreto de 1º de agosto de 1996 colocou ali como cumprir e executar o que está colocado nessa declaração, o nosso papel aqui é, como eu disse, o de contribuir para o enfrentamento. E a minha fala é nesse sentido, e com isso eu termino convidando as pessoas que
estão assistindo, vão assistir esse vídeo ao longo do tempo que ele estiver disponível, para acionarem esses documentos que nós colocamos na descrição, que são informações importantes para os nossos processos formativos como homens e mulheres que estamos buscando contribuir para construir uma sociedade democrática, justa e não violenta, como nós colocamos como um dos propósitos do programa Sombras do Patriarcado. Temos bastante a contribuir, seja como educadoras ou educadores ou educadoras no âmbito formal, seja como educadores e educadoras no âmbito não formal, seja também no âmbito das nossas famílias ou nos diferentes espaços sociais que ocupamos, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho e naquilo que somos convocadas a atuar e contribuir como cidadãos e cidadãs. É isso por hoje. Eu não sei, eu esqueci de marcar o meu tempo, mas eu acho que eu estou dentro do tempo, né? Está sim. E aí, como a Con já falou, né, para a gente poder ampliar as nossas vozes, ampliar essa luta, né, a gente pede mais uma vez que vocês não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar esse programa, que faz parte do canal Ecos Feminismos, e a gente também está, além de pedir para curtir, comentar, compartilhar, para os algoritmos entenderem que é importante esse conteúdo e furar essa bolha, a gente pede também a ajuda de vocês nessa campanha solidária para o canal Ecos Feminismos. Então, vocês têm aí aqui embaixo, que eu vou colocar para vocês, apoie, é uma campanha solidária, apoie o canal Ecos Feminismo. Então, a gente tem, quem está no Brasil, o Pix, está aí para vocês, ecosfeminismo@gmail.com, ou quem está no exterior, PayPal, o e-mail siva2@hotmail.com. Então, mais uma vez, a gente conta com vocês, além de curtir, comentar e compartilhar, também participar dessa campanha solidária, ou quem sabe você não pode, mas também pode pedir outras pessoas que possam ajudar com a campanha. Então, muito obrigada, para a gente continuar aqui com o nosso trabalho. E agora nós vamos para o bloco 3, muito esperado, para falar sobre a violência na perspectiva dos direitos humanos das mulheres. A gente vai convidar agora a nossa querida Michele Xavier para participar deste debate. Então, Michele, venha para cá. Michele chegou. Bem-vinda, Michele, ao Ecos Feminismos. É um prazer enorme ter a Michele Xavier conosco. A Michele é quase minha vizinha. Antes de dizer, né, do nosso pertencimento territorial, eu quero dizer que Michele é advogada e que ela tem uma atuação a partir da qual ela vai trazer uma contribuição aqui na fala dela, mas também Michele tem uma experiência, né? Tem aí, eu não sei como ela gosta de definir, se ela vai falar para a gente depois, se é ativista, se é militante, enfim, ela tem um trabalho importante e significativo dentro do Fórum Municipal de Direitos da Mulher, na cidade de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, e Michele tem essa inserção no fórum. Michele, me corrige se eu estiver equivocada, a partir da Associação de Moradores de Xerém. E Xerém é um bairro relativamente, está a uns 30 minutos de onde eu moro, é uma região que tem uma parte dela, tem uma área de proteção ambiental, e Michele é tá me fugindo aqui, Michele, eu estou pensando na ambiental, uma defensora do ecossistema, e é porque eu realmente fiquei muito emocionada, porque nós três temos isso muito fortemente em comum, esse cuidado com a vida do planeta,
cuidado com a sustentabilidade da vida, mas isso eu deixo para você, Michele, se você traz isso para sua fala. Eu só queria lembrar isso, que é uma conexão entre nós três. A fala está contigo, Michele. Bem-vinda ao Ecos Feminismos. Obrigada por você ter atendido a nossa convocação. Eu já agradeço, né, pelo convite. Realmente, em Xerém, nós temos aí essa... Xerém é um distrito, né, de Caxias. Caxias é dividida em 4 distritos e Xerém é o maior geograficamente. Também por essa reserva, né, pela área de preservação. A gente tem a Reserva Federal do Tinguá, em Xerém, e temos a APA Alto Iguaçu. Todas duas sendo muito atacadas, né, e desmatadas por governantes aí que parece que não ligam para o meio ambiente. Mas, enfim, a partir do Fórum Municipal de Mulheres, né, eu já estou há alguns anos e a gente tem feito, né, o Fórum tem por seu objetivo construir políticas públicas para a cidade de Duque de Caxias. Caxias está sempre nos primeiros lugares no estado do Rio de Janeiro, no ranking de violência contra a mulher. Às vezes perde para a capital ou para Nova Iguaçu, que também é Baixada Fluminense. Então, assim, né, apesar de parecer que nós temos muitos equipamentos de atendimento à mulher vítima de agressão, ainda não atende essa cidade de dimensões tão diferentes, né? Porque se a gente pega o distrito de Xerém, é um distrito mais rural, muito distante do centro, com muita dificuldade de transporte. A Delegacia da Mulher está no centro de Caxias. Então, mulheres que moram em Xerém, que moram em Bariê, que moram em Saracuruna, têm uma dificuldade imensa de acessar a Delegacia da Mulher. E aí elas são obrigadas a ir às delegacias comuns, que não são especializadas, que não têm, na maioria das vezes, um bom atendimento digno, né? À mulher. Às vezes elas são violentadas novamente na delegacia, com deboches, com frases de que o que você fez para o teu marido te bater. E assim, né, eu tenho acompanhado como participante do fórum, mas também como advogada, muitas mulheres aqui em Caxias, né, sobretudo do 3º e do 4º distrito, que são violentadas e não têm esse atendimento por parte do poder público. Em Caxias, nós temos 2 CEANs, o Centro Especializado em Atendimento à Mulher, que fica no 1º e no 2º distrito. São locais longe, né, geograficamente, para quem mora no 3º e no 4º. E a luta do Fórum Municipal de Mulheres é que seja cumprida uma lei municipal que tinha uma meta que até 2020 nós teríamos os 4 CEANs. E até hoje, 2023, né, a gente ainda não tem esses centros de atendimento à mulher, que é muito necessário para a sua restabelecimento psicológico, né, porque o CEAN tem psicólogas que atendem as mulheres que já passaram por agressão, assistentes sociais e advogadas que orientam para que essa mulher possa fazer um divórcio, procurar uma pensão alimentícia, né, fazer a própria denúncia. Às vezes ela passa primeiro pelo CEAM para depois ir para a delegacia, porque não tem orientação. Então, assim, se nós temos locais distantes, né, como Xerém, Bariê, que não tem nenhum tipo de equipamento, nenhum tipo de orientação, né, para essas mulheres, elas continuam sendo violentadas, seja pelo agressor, seja pela sociedade. Né, sem orientações para poder sair de um relacionamento tóxico, porque não conseguem, às vezes, sozinha. As famílias, às vezes, né, na maioria das vezes, não têm apoio para essa mulher, não tem uma rede de apoio para essa mulher. Então, assim, o Fórum Municipal de Mulheres, né, ele é composto por movimentos, por organizações, por pessoas físicas que estão aí combatendo essa violência em Duque de Caxias. Nós temos um Centro de Defesa da Vida, né, o CD Vida, que foi o primeiro instrumento na Baixada Fluminense, antes de qualquer poder público, a lutar e enfrentar a violência contra a mulher. Foi criado a partir, né, da Igreja Católica, né, hoje ele está independente, mas
a partir da Igreja Católica, foi que começou, na Baixada Fluminense, em especial em Duque de Caxias, esse enfrentamento à violência contra a mulher. E minha atuação tem sido passar nas escolas, né? Eu ouvi a Eliana falando, né, que fez esse trabalho bonito aí com o ensino médio. Eu, aqui em Caxias, continuo passando em escolas, né, falando sobre a violência contra a mulher, que começa também, às vezes, no namoro do ensino médio, né, que, às vezes, com a criança, infelizmente, né, nós temos muito isso aqui, a criança que é violentada e que mal sabe o que está acontecendo com ela, às vezes a mãe não sabe, nós conversamos com as mães de creches para prestar mais atenção nos comportamentos das crianças que vivem, né, também essa violência doméstica, que a violência doméstica não é só para adultos, é também para crianças e adolescentes. Então, a gente passa aí nas escolas. Eu faço um acompanhamento também direto da mulher. Muitas vezes aqui em Xerém eu recebo ligações até de madrugada. Michele, acabou de acontecer a violência comigo, você pode ir na delegacia. E às vezes eu encontro a mulher e antes de ir na delegacia é necessário ir no posto de saúde ou no hospital porque ela está muito machucada. Então, assim, é uma orientação, né, que a gente faz também. Quando encontrar uma situação como essa, perceba como está a mulher, que às vezes ela precisa primeiro do sistema de saúde, antes de qualquer outro sistema. E aí, no sistema de saúde, né, existe o prontuário, né, onde vai ser descrito tudo aquilo que ela recebeu naquele estabelecimento de saúde, curativos, medicamentos, né, e tudo que é necessário. E aí, sim, levar esse prontuário, né, o número do BAN, para a delegacia, né, para que conste no inquérito, para que depois servirá na denúncia do Ministério Público para se tornar processo. E aqui, as demandas de Duque de Caxias, né, algumas delegacias que não são especializadas não querem fazer o boletim de ocorrência. A delegacia, por exemplo, de Xerém, é uma delegacia quase que de zona rural mesmo, né, onde todo mundo conhece todo mundo, os policiais conhecem a população. E aconteceu com uma mulher que depois eu levei para a DEAN, mas aconteceu na delegacia de Xerém, a mulher foi fazer a sua denúncia, estava com o rosto inchado, e o policial conhecia o agressor. Ele ligou para o agressor para ele ir na delegacia e não fez o boletim de ocorrência. Então, assim, são demandas que a gente ainda luta, né, para que não aconteça mais. Né? O Fórum Municipal de Mulheres conseguiu formar um GT aqui em Caxias com o Conselho Municipal e com as vereadoras. Né? Nós temos 5 vereadoras, de 29, 5 são mulheres, né? O resto são homens. E uma das coisas que nós conseguimos é fazer uma reunião com o comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, para que haja uma formação melhor para esses policiais no atendimento à mulher, né? Que eles também têm o papel de receber a denúncia em casa, o 90, pegar a mulher e levar para a delegacia. E aqui nós temos também uma outra violência, onde os policiais dentro do carro da polícia vão debochando da mulher e falando coisas que vão aí agredindo novamente e revitimizando a mulher. E aí nós queremos, né, com essa reunião que ainda vai acontecer, dizer ao comandante, se vocês não têm, né, formação para isso, nós podemos oferecer como fórum, como conselho, né, nós temos o CEDIM, que pode oferecer essa formação aos policiais. Aos policiais civis, nós temos o governo do Estado, que aí já é um âmbito maior, que nós queremos, conversamos muito com a delegada da DEAN, e ali tem um atendimento um pouco melhor, não digo que é 100%, mas é um pouco melhor. E nós queremos também fazer essa discussão com o governo do Estado para que os policiais civis também tenham um melhor atendimento às mulheres nas delegacias. E que não se neguem a fazer o boletim de ocorrência, visto que o boletim é um direito constitucional. Independente de ser violência contra a mulher, né, cada cidadão tem direito de fazer um boletim de ocorrência pela nossa Constituição. Então, assim, pelo Fórum, nós buscamos políticas públicas
que seja construído equipamentos em Duque de Caxias de atendimento a essa mulher que não tem, às vezes, o dinheiro da passagem para ir na DEAN, para ir aos CEANs, aos 2 CEANs que existem. Nós estamos lutando para aluguel social para a mulher que não tem para onde ir, né? E precisa se afastar do agressor, né? Que exista um aluguel social. Nós já levamos para as vereadoras daqui de Caxias, né, exemplos de outros municípios, inclusive o Rio de Janeiro, a capital, né? Já existe essa lei para que o aluguel social aconteça em Duque de Caxias. Um cartão de passagem, né, que contenha pelo menos 6 passagens para que ela possa ser atendida por esses equipamentos que ainda não existam, né, nos locais como o 4º distrito e o 3º distrito, que ela tenha o valor da passagem para ir ao 1º ou ao 2º receber o atendimento psicológico dos CEANs. Então, assim, esse é um trabalho do Fórum Municipal de Mulheres, né, lutar por políticas públicas. E aí nós tivemos uma assembleia, a Consolação estava, sábado, né, na ocupação Solano Trindade, para ir pontuando, né, quais são as metas e as diretrizes que nós temos que percorrer, pelo menos esse semestre, né, Consolação, em 2023, para que a gente possa, né, continuar atuando. Uma outra demanda do Fórum e da cidade, né, e que o Fórum vem lutando há anos, é que seja, né, implantada em Duque de Caxias a Secretaria da Mulher. Infelizmente, nós já ouvimos na Câmara Municipal esse ano, semana passada, né, que nesse governo atual nós não conseguiremos a Secretaria da Mulher. Nós temos que esperar mudar a prefeitura, o outro governo, para que seja implantado. Porém, nós não desistimos, nós temos outros meios, além de Câmara Municipal e Prefeitura, nós temos o Ministério Público, né, nós temos a nossa organização e juntas nós podemos fazer vários tipos de manifestações, seja, né, no âmbito popular, assim, na rua, mas também institucionalizados, buscando outros meios. Não desistiremos, porque Duque de Caxias, né, como eu falei no começo, está nos 3 primeiros lugares sempre, né, no dossiê Mulher. Cada ano que é fechado, né, o dossiê Mulher, Caxias está lá, no 1º, no 2º ou no 3º lugar, com maior índice de violência contra a mulher, fora aqueles que são subnotificados, né? O que tem no dossiê Mulher é do Instituto de Segurança Pública, são aquelas que vão à delegacia. Nós temos muitas mulheres, e eu acompanho também essas mulheres, que não vão à delegacia e não vão a equipamento nenhum, então elas não são notificadas. Então, nós acreditamos que a violência em Caxias é muito maior do que aquilo que está no dossiê Mulher. E como a Consolação falou, né, a violência contra a mulher é uma coisa histórica, essa de séculos. O Brasil começou com violência, passaram vários regimes políticos, né, no Brasil, Brasil Colônia, Brasil República, Brasil Monarquia, Brasil... E todos eles são marcados pela violência contra a mulher. A mulher negra, a mulher branca, a mulher indígena. Então, se a gente for olhar a nossa história, ele é permeado de violência. E quando a gente consegue chegar num lugar de poder, né, Consolação, como parlamentar, é cortado o microfone, é colocado para cassação, os homens viram as costas, os homens fazem assédio sexual dentro de um parlamento. Então, assim... A violência contra a mulher, ela precisa ser enfrentada. Essa é a palavra, né? Eu acredito que não há outra palavra a não ser enfrentamento, né? Nós temos que, cada vez mais, espalhar, como a Eliana falou, né? Lá nos colégios em Sapucaia, nos colégios em Duque de Caxias, tem que entrar para as secretarias de educação, entrar no currículo a questão da violência contra a mulher. E não é sobre classe social que nós estamos falando, porque a violência ela se espalhou em todos os âmbitos. Eu atendo doutoras e atendo mulheres com baixa escolaridade, e é o mesmo o relato. É a violência que não consegue sair, ela não consegue sair sozinha muitas vezes e precisa de uma rede de apoio. E só para finalizar, e para dizer assim, né, de uma outra demanda em Duque de Caxias,
que nós temos muito forte, que ajuda muito negativamente, né, a continuar e perpetuar a violência de Caxias, infelizmente, o juizado de violência doméstica que nós temos. Nós temos um juizado, um juiz, e esse juiz já disse para mim em audiência que não gosta da Lei Maria da Penha, que ele não dá a medida de afastamento do lar à mulher, porque as mulheres estão utilizando da medida de afastamento para tomar a casa dos homens. Então, assim, é de perder o fôlego com isso, né? Eu já tive várias audiências com ele, com mulheres diferentes, inclusive violência contra mim dentro do fórum, de um agressor de uma cliente, e ele simplesmente... Era 7h30 da noite, né? Para quem conhece, é 25 de agosto, tudo escuro, tudo isolado. Ele deixou o agressor sair primeiro, e esse não é o protocolo do juizado nem do fórum. O protocolo é atender, ouvir primeiro a mulher, que ela saia primeiro, para que ela possa ir embora, depois ouvir o agressor e ele sair depois. Ele inverteu. Esse agressor, ele xingou e ameaçou ela no corredor do fórum. Não foi preso por isso, me xingou como advogado. O juiz ouviu ele primeiro e o liberou, depois que foi nos ouvir. E aí eu perguntei ao juiz: o senhor liberou ele? Eu fiz o meu papel. Aí eu falei assim: ele vai estar lá no portão esperando nós duas para poder bater ou matar. Ele falou, e repetiu: eu fiz o meu papel. Eu falei: tudo bem. Daqui eu não saio sem um policial nos acompanhar até a DEAN. Ele falou: a senhora precisa sair agora porque eu tenho mais audiências. Eu falei: daqui eu não saio porque eu tenho a minha vida e a vida dela para preservar. E ficamos. E ficou nessa: eu saio, você sai, você não... Eu pensei que ele ia me prender, mas... Aí eu disse: daqui eu não saio sem um policial. E realmente fiquei na sala de audiência. E aí um policial... por espontaneidade, pela pressão que ele estava vendo, ele se colocou: não, deixa que eu levo vocês. Não foi o juiz que nos protegeu. Foi o policial que quis nos acompanhar até a DEAN, porque é perto. E adivinha quem estava no portão do fórum, na escuridão, nos esperando? O agressor. O agressor estava lá, sozinho, esperando a gente. Só que estávamos com o policial, ele não fez nada, ficou quieto, calado, e nós fomos para a delegacia. Ela teve que chamar parentes para buscar lá na porta da delegacia, e os parentes me escoltaram até o meu carro para eu poder também vir embora. Infelizmente, essas são as demandas e aquilo que a gente vai vivendo na cidade de Duque de Caxias, aqueles que deveriam nos proteger, estão aí impedindo para que a vida das mulheres seja preservada. E eu disse para ele: o senhor está contribuindo para a violência contra a mulher em Duque de Caxias, porque não dá medida protetiva, porque afrouxa, porque não prende, a delegada prende e ele solta, enfim, é isso que nós vivemos aqui. Uau, Michele, eletrizante, embora nós saibamos... não por experiência própria, mas por acompanhar todas essas situações, todos esses depoimentos, experiências, é sempre muito duro dar de cara com a sistemática da violência. Eu vou chamar assim sistemática, porque você tem o agressor e você tem o juiz, portanto, você tem as pontas, né, contrárias que se encontram, não no sentido da busca de uma solução viável, mas é para a continuidade, para a manutenção da violência. Eu diria que esse é um exemplo das sombras do patriarcado que nós aqui estamos falando. Sim. Esse é um exemplo cabal. Obrigada, sua fala foi maravilhosa, e eu preciso fazer uma provocação no sentido de expandir essa conversa, que você trouxe assim, dados muito objetivos. Caxias, no dossiê, infelizmente, ele é 1, 2, 3.
né? Se no ano passado ele foi 2, pode ser que esse ano ele esteja 1 ou 3. Então, sabemos, do ponto de vista de um enfrentamento para quem de outras cidades, de outros lugares. Você trouxe informações fundamentais sobre dossiê, sobre a Constituição, sobre a lei, sobre o comportamento do sistema, né, que deveria ser o sistema que garantiria atendimento, né, assistência e proteção. E pensando que a nossa Constituição de 1988 ela traz aí um componente que é o Estado tem as suas responsabilidades e a sociedade precisa cobrar. O Fórum ele tem um papel fundamental nesse, vamos dizer assim, nesse contexto e nessa previsão do papel da sociedade, né? Então, esse diálogo Estado-sociedade, no caso de Duque de Caxias, tem aí a participação das instituições que estão presentes no fórum e o próprio fórum como um guarda-chuva em que essas instituições estão colocadas. A minha pergunta é por que eu estou falando isso? Porque isso pode ser replicado em vários outros municípios, em vários outros lugares do Brasil. A cor hoje, o tom é de Duque de Caxias, mas você pode ter mais ou menos em outros lugares. E pensando que, infelizmente, nós estamos lá no ranking em cima, vamos pensar em quem está no ranking ainda da falta de percepção sobre essa problemática da violência em contextos em que essa problemática ainda não é observada. Eu fiquei pensando em qual a provocação que eu faria a Michele. A minha provocação é o que podemos pensar para sensibilizar, não para as pessoas identificarem problemas onde não há, mas de serem solidárias àqueles contextos em que a situação é uma situação dramática, em que a situação é uma situação que implica, né, em riscos e danos para as mulheres desses contextos. Não sei se eu me fiz clara o que eu quero dizer. Mas, por exemplo, tem municípios, e eu vou citar, porque estamos aqui em 2 municípios representados, o de Sapucaia. Eliana tem feito um esforço de buscar informações, dados, e claro, Sapucaia tem uma população incrivelmente menor do que Duque de Caxias. Eliana, Caxias tem quase 1 milhão, não é isso, Michele, de habitantes? Quase 1 milhão. E a Michele falou do distrito que tem, vamos dizer assim, características rurais, mas que tem provavelmente, Xerém tem uma população maior do que Sapucaia, provavelmente. Pode ser. E aí, como que fazemos, Michele? O que podemos acionar em termos de pensar uma reflexão para o movimento de mulheres, para sensibilizar estudantes, para sensibilizar a sociedade a essa problemática da violência? O que você acha que é fundamental? Consolação, das atividades que eu comecei a fazer justamente para que se expanda, né, esse pensamento, né, de fazer mesmo uma rede de apoio para as mulheres, foi começar pela educação, pelos colégios, começar com os jovens, e às vezes eu vou em creche também para falar com as mães. Eu vejo que se a gente consegue alcançar o ensino médio, né, sobretudo, eles não deixam, não ficam com eles a informação, né, eles levam para casa. E aí eu digo levam para casa porque já aconteceu, todas as vezes que eu vou a uma escola, fica um grupo de 4 ou 5 para me fazer perguntas. O que eu devo fazer porque a minha mãe está sofrendo isso? Os jovens vêm, né, e perguntam, e aí eu faço as orientações e já tive respostas, né, de alguns jovens de que funcionou aquele debate, aquela roda de conversa com a mãe deles, com a tia, né, ou com outra mulher que eles conhecem. Entende? Então, assim, a gente pode multiplicar, né, começando pelas escolas,
mas também em rodas de conversas nas associações de moradores. Aqui eu falo, né, do meu lugar de fala. A associação de moradores é um ótimo lugar para fazer roda de conversa. Na igreja, né, eu faço rodas de conversa na igreja, sobretudo católica, que é onde eu tenho mais acesso. Mas existem igrejas evangélicas também que dá essa abertura para a gente fazer rodas de conversa para falar de violência contra a mulher. Sobretudo, se a gente consegue entrar nas igrejas, você vai ver que é um abafamento de violência muito maior do que em pessoas que não participam de igrejas. Aqui em Xerém, a notificação que nós temos de violência é que as evangélicas sofrem mais violência do que as que não são evangélicas. Então, assim, são lugares que nós estamos tentando, né, entrar, e eu falo assim, nós como fórum, mas já que nós estamos falando num âmbito maior, eu aconselho, né, de ir sempre às rodas de conversa, e ainda que seja num bar. Eu já fiz roda de conversa em bar, né, tomando uma cerveja, né, pessoas ali, mulheres e homens, porque os homens também precisam ouvir. A gente vai no ensino médio, os meninos também precisam ouvir que eles não podem ser controladores do celular, por exemplo, da namorada. Ter a senha do Facebook da namorada. E eu vejo isso muito forte nos adolescentes, né, quando eu vou às escolas. Ele tem a senha do meu Facebook. E ali ele pode falar com qualquer amiga dela, qualquer amigo, pode falar qualquer coisa em nome dela. E isso é violência. Então, assim, né, são N lugares que nós temos que começar a falar a consolação. Nós temos que começar a falar. Na fila do banco, na fila do INSS que a gente estiver resolvendo alguma coisa, nós temos que começar a falar. E, assim, eu vi até uma chata, Gélia, me deu abertura para falar, já estou falando da violência contra a mulher. Se tem alguém que... Se eu vejo algum homem perto de mim falando alguma coisa... que eu vejo, se um Uber me começa a falar alguma coisa que eu vejo que é machista, que eu vejo que é violenta, ali a gente começa a conversar. Entende? Uhum. Então, assim, essa é uma prática que não é só minha, é uma prática que eu vejo que as mulheres do fórum fazem e que, assim, cada um na sua atividade, né, na sua organização, no seu movimento, né, que aí existe um movimento negro no fórum, existe o CD Vida, existe, né, o movimento de moradia. Enfim, né, são vários movimentos e cada um na sua organização tem que fazer essa discussão, ainda que... Michele, é movimento de moradia. Beleza, mas no movimento tem mulheres e famílias. Entende? Movimento negro, não. Os negros é só um movimento para a gente falar do racismo, né? Existe o racismo, né? O racismo estrutural, o racismo contra a mulher negra, que não alcança o homem negro. A gente fala da violência obstétrica, que é violência contra a mulher, e por muitos anos se dizia que a mulher negra merecia menos anestesia porque ela era forte, porque ela aguentava as chibatadas na escravidão. Então, assim, é uma discussão de violência obstétrica que nós fizemos e que entra o racismo e que entra a violência contra a mulher negra. Então, assim, cabe em todos os espaços de debate. Não, a gente vê, né, as mulheres conseguiram ser deputadas federais, governadoras, estão sofrendo violência. Nunca se viu no Brasil 6 pedidos de cassação de uma vez só a mulheres. Não existiu só com homens, né? E agora o que existe é contra mulheres, e mulheres de um setor que é de esquerda, que estavam lutando pela vida de povos originários, justamente dos povos que começou a violência no Brasil, que foi quando chegaram aqui os invasores para poder invadir essa terra. Então, assim, nós temos que falar. E falar não é somente falar, né? É montar projetos. Né? Foi no fórum, a gente teve lá a professora Cleorice Pugian, que tem um projeto com meninas, né? Meninas do ensino médio. E aí a gente pode montar projetos, né, com mulheres artesãs, né, que aqui em Caxias nós temos, né, um grupo de mulheres artesãs, e ali se fala também da violência contra a mulher. Entende? Então, eu vejo que o caminho seja pela educação, pela conversa, pelas rodas de conversa, e temos que abrir a boca, temos que ter canais como esses de vocês,
entende? Pela internet, né? Pelas as nossas redes sociais, as minhas, se vocês olharem as minhas, é uma chuva de informações contra a violência contra a mulher. Obrigada, Michele. Sem dúvida nenhuma, essa última parte aí dá ideias muito interessantes. Você trouxe a chave aí e que conecta com a apresentação, a fala da Eliana, a experiência desenvolvida, que ela tem perseguido esse projeto de trabalhar com jovens, e você pode tanto ter um impacto considerando a educação no seu eixo formal, que educadores também, né, podem levar para dentro da sua sala de aula, como você fazer atividades paradidáticas, né, atividades complementares, e também a educação não formal, no sentido que a gente fala do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, como você trouxe aqui, o projeto com as artesãs na cidade e vários outros, né, grupos de mulheres que possam, na igreja, por exemplo, grupo de mulheres das diferentes denominações de igrejas e por aí vai. Os então, terreiros. Eu fui em um terreiro também falar, são todos locais de fala. De fala. Então, muito, muito agradecida. E o canal, né, eu penso que a gente tem, né, um recurso interessante que pode se tornar aí um depositário, né, de experiências e que possam ser replicadas, que possam ser divulgadas. Obrigada, Michele, mais uma vez. A sua fala, como eu disse, eu quis te provocar, mas a provocada fui eu, né, impactada. E esperamos que, quem sabe, nós já estamos hoje no 5º episódio, mas no ano que vem, no relançamento do nosso programa, nós possamos dar continuidade em debates que tenham, né, essa força política, essa importância política, e ter o fórum, ter você também como interlocutora. E é isso. Eliana, não sei se você quer falar alguma coisa para a Michele, e a gente já vai para o último bloco. Só agradecer a Michele, assim, aprendi bastante, porque eu tenho a parte, né, do projeto que eu lido com a questão da educação. E você está na base, né? Então, essa experiência com as mulheres já com o direito violado, eu não tenho, eu trabalho com a prevenção. Então, acho que foi assim, super enriquecedor para a gente. Eu tenho muito que agradecer. E como a Con já adiantou, acho que a gente precisa fazer umas parcerias também com o Coletivo Jovens Mulheres, e depois a gente conversa para ver como que a gente pode fazer essas parcerias, e até mesmo pensar em editais juntos, né, para participar, porque o trabalho voluntário é importante, mas a gente precisa de verba para fazer muitas coisas, né? A gente está aqui nesse canal pedindo um apoio ao pessoal de se inscrever, de comentar, de compartilhar, e também fazendo a campanha solidária. E o edital é um dos caminhos que a gente tenta também fazer com que a gente amplie essas vozes. Há coisas que a gente faz com dinheiro, há coisas que a gente faz sem dinheiro. Então, a gente pode pensar também como ajudar essas mulheres, captando recursos, e também ajudar, você está lá na base, então como que a gente pode ajudar mais, né, fazendo esses editais e também fazendo essas parcerias junto. Eu acho que vai ser muito importante a sua contribuição, essas parcerias, vai ser muito bem-vinda, e só agradecer mesmo. Foi muito bom, você trouxe vários elementos para a gente, né, ampliar esse debate. Muito obrigada, Michele. Eu que agradeço, gente. Um beijão para vocês. Beijo. Até a próxima. Até. Bom, agora, então, no 4º bloco, a gente só quer dizer que todas essas reflexões que a gente fez, que a Con falou, já adiantando, né, que onde estão os links, está lá na descrição vai estar aí na descrição do vídeo, então vocês podem ir lá, e praticamente agora a gente está trazendo para vocês como indicação links do Planalto, né, do governo federal. Então a gente não tem nenhuma sugestão de livro nesse momento, mas a gente sabe que tem inúmeros livros, né, sobre o assunto. Mas a gente tem
Lá, então, vai estar o do Planalto, e também tem da ONU Mulheres, uma indicação de leitura também de violência de gênero. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania também tem uma indicação. Então, estão todos na internet. E aí, para a gente concluir a gente precisa, mais uma vez, pedir... Para concluir, a gente precisa de likes, a gente precisa de comentários, a gente precisa de compartilhamento, divulgação, e a gente precisa também de doações através da chave Pix. E no sexto encontro, né, no sexto episódio, nós vamos falar sobre as sombras que matam. Aí, bom, a gente já começou, a gente está na antessala das sombras que matam. Portanto, se animem para essa discussão, porque esse programa fala de sombras, mas ele se coloca, quer se entender, quer se fazer como luz e esperança, como vida, como força de vida. Lembrando que os nossos programas eles são sempre colocados no ar na última quarta-feira de cada mês. Na próxima, né? Agora no fim de junho, nós teremos o 5º episódio, e o episódio As Sombras que Matam será no dia 26 de julho. Esperamos por vocês para assistir a esse episódio, né, das Sombras que Matam. Não é isso, Eliana? Isso mesmo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Michele.